eu vou falar um pouco aqui desse tema, tá? Multiplicidade de soluções positivas para uma equação com a difusão não local degenerada. Eu venho investigando nos últimos anos esse tipo de assunto. Na verdade, basicamente, eu estou interessado na relação entre determinadas equações diferenciais que possuem um tipo de degeneração que eu já vou explicar com mais detalhes no operador, e a relação que essa degeneração tem na existência de múltiplas soluções para essa classe de problemas, né? Trabalhando com professores como Gaetano Siciliano, da Universidade de São Paulo, professor Leszek Gazinski. Inclusive, o problema do qual eu vou tratar hoje, ele foi feito em colaboração com o professor Leszek Gazinski, da Universidade Pedagógica da Cracóvia, né? Tive a oportunidade de visitar 2 vezes essa universidade, enquanto estava fazendo meu pós-doutorado lá na Espanha, e numa dessas visitas a gente conseguiu fazer esse trabalho aqui, tá? Que já está publicado, na verdade. Na verdade, o que eu vou falar aqui hoje faz parte de 2 trabalhos, os 2 em colaboração com o professor Leszek Gazinski. O primeiro foi publicado numa revista de análise matemática e aplicações, e o segundo foi publicado no boletim da Sociedade Londrina, né, de Londres, de matemática, tá? Então, opa, desculpa, acho que deixa eu ajeitar aqui. Bom, melhorou. Então, eu estou interessado nessa classe de problemas, tá certo? Eu estou chamando esse problema de CP, porque, na verdade, ele é um tipo de problema que, quando P igual a 2, ele é conhecido como problemas do tipo Carrier. Né? Carrier foi um matemático que atacou esse problema pela primeira vez, e, na verdade, ele propôs, a partir de uma equação de hiperbólica, né, uma equação de evolução, ele propôs um modelo para vibrações de membranas elásticas, né, presas pelo bordo, tá? Então, ficou conhecido como modelo de Carrier. A partir daí, muitas pessoas começaram a estudar, e eu estou interessado na equação estacionária desse modelo, tá certo? Entretanto, dependendo do valor que esse expoente ele assume aqui, esse problema ele pode modelar diferentes situações. Por exemplo, né, quando P igual a 1, essa equação ela aparece como um modelo para a difusão de populações biológicas. Tá? Nesse caso, o U aplicado num ponto X, ele vai descrever a densidade populacional naquele ponto. Tá? E quando se considera, por exemplo, condições de Dirichlet na fronteira, significa que essa população está vivendo num domínio ômega, ela está confinada nesse domínio, e o exterior, a região exterior a esse domínio, ela é uma região nociva para essa população. Por quê? Porque quando a população se aproxima da fronteira, ela morre, ó. A densidade fica nula, tá certo? Então, quando P igual a 1, o que significa esse termo aqui, que é o que diferencia, né? Na verdade, assim, a graça dessa equação está aqui nesse termo, não local, tá? A presença desse termo aqui, ela está dizendo para a gente o seguinte: olha, a difusão dessa população, quer dizer, a forma como essa população está se movendo dentro desse domínio, ela não depende só da população no ponto, num determinado ponto desse domínio, não depende só da densidade populacional num determinado ponto. Ela depende, na verdade, da população inteira, que é exatamente o que significa essa integral aqui de U, quando P é igual a 1. Quer dizer, a forma como essa população vai se mover não depende só da densidade num ponto, e senão ela depende, na verdade, da população inteira, tá? E é isso que está dizendo aqui, ó, a velocidade de dispersão dessa população, que é dada exatamente pelo gradiente de U multiplicado por esse fator, que depende da integral, ela vai depender de toda a população no domínio, né? Então, se essa população ela vai se movimentar mais rapidamente ou mais lentamente, depende da quantidade dessa população. Tá? Isso quando P igual a 1, quem propôs esse tipo de interpretação para essas equações
na verdade, foi Chipot, em alguns artigos da década de 90, né? Chipot Rodrigues é um artigo muito conhecido, né? Não sou eu aqui, quem me dera, né, que fosse esse Rodrigues aqui fosse eu. Chipot Lovato também. Então, eles começaram a estudar problemas parabólicos associados a esse operador e dando essa interpretação no sentido de densidade populacional, tá certo? Como eu já tinha mencionado antes, quando P igual a 2, essa equação já é um modelo para deformação de membranas elásticas. Né? Ele foi proposto em 1945 por Carrier, e eu queria ressaltar aqui que existe um outro tipo de modelo para deformação de membranas elásticas, que é muito, no meu ponto de vista, eu acredito que é muito mais conhecido do que o modelo de Carrier, que é o modelo de Kirchhoff, né? Onde aparece aqui, na verdade, a norma no RN do gradiente de U elevado ao quadrado. Então, se são dois modelos para deformação de membranas elásticas, a pergunta natural que surge, né? Qual a diferença desses dois modelos? Né? Na verdade, o modelo de Kirchhoff, ele só serve para modelar pequenas vibrações transversais de membranas elásticas presas pelo bordo, tá bom? Por que pequenas vibrações? Porque para que apareça o gradiente aqui da deformação, ele precisa fazer uma aproximação, e essa aproximação depende do fato de que as deformações sejam pequenas. Já Carrier, ele fala isso no artigo dele, aqui de 1945, ele não está interessado só em pequenas deformações. Quer dizer, esse modelo aqui ele é um modelo, diria, mais geral, ele serve também para outras classes de deformação transversal. Tá? Então, aí nós temos duas interpretações tá, da nossa equação. Recentemente, muitos autores se interessaram por essa classe de problemas, na verdade, não só nos casos em que P igual a 1 ou P igual a 2, né, eles consideram expoentes positivos assumindo quaisquer valores, tá? Alguns artigos recentes nessa direção são, por exemplo, do Chipot, o próprio Chipot que iniciou, aqui eu mencionei para vocês, ele iniciou dando essa interpretação dinâmica populacional na década de 90. Ele tem um artigo muito interessante com o professor Júlio Correia, que foi professor lá na Universidade Federal do Pará durante muitos anos, se aposentou na Universidade Federal de Campina Grande, tá? Hoje mora na Paraíba, em Campina Grande. Eles publicaram em 2009 um artigo no qual eles estudam essa classe de problemas, um artigo muito interessante. Tá? Chipot e Roy também, mais recente, em 2014. Ian e Ma, né, também em 2016. E, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma professora que está, nesse momento, com uma bolsa de pós-doutorado lá em Belém, né? Ela publicou a tese de doutorado dela, né, em problemas desse tipo, sob orientação do professor Antônio Soares e Cristian Morales, da Universidade de Sevilha. Tá? Então, eles estudaram muitas coisas interessantes associadas a essa classe de problemas. A pergunta na verdade, assim, o que que esses artigos que eu mencionei anteriormente, eles têm em comum? O fato de que praticamente todos eles consideram que essa função A, né, na verdade, isso aqui é uma função real, assumindo valores reais, uma função real de variável real, na verdade. Tá? Uma vez que isso aqui é um número, né, se você encontra uma solução, isso aqui é um número, é uma integral. Eles, para aplicar métodos, sejam eles de ponto fixo, sejam eles métodos de bifurcação, ou teoria do grau, eles costumam pedir que essa função seja positiva, em muitos casos, limitada inferiormente por uma constante positiva. Isso é importante, faz com que o problema não degenere, como a gente costuma dizer, tá certo? E ele evita muitas dificuldades técnicas relevantes, tá? Então, basicamente, todos os artigos que eu mencionei anteriormente consideram que a função A está distante do zero. Ok. Aqui nessa palestra, a gente está interessado no caso degenerado, tá? O que é o caso degenerado? É quando a função A ela pode se anular em determinados pontos do seu domínio, ok? Por que surgiu esse interesse? Bom, então vou fazer aqui uma pequena motivação, né, do que nos levou a estudar essa classe de problemas. Existem alguns artigos da década de 70 e 80, que são devidos a Brown e Budin e Peter Hess, né, onde eles consideram problemas envolvendo
não linearidades que possuem uma determinada condição de área, na verdade. Eles consideram funções do lado direito, né, da equação, que podem mudar de sinal, e se o gráfico dessa função ele satisfizer uma determinada condição de área, olha só, uma coisa bem geométrica e bem simples de compreender, porque envolve apenas o gráfico da função f envolvida no problema. Se ele satisfizer uma condição de área adequada, Brauer, Bud e Peter Hess, em artigos muito interessantes e pequenos, eles conseguiram mostrar que esse problema aqui, ele tem múltiplas soluções positivas. Quer dizer, é algo que me chama muita atenção, porque uma condição geométrica sobre o gráfico da função está influenciando no conjunto de soluções de uma equação diferencial. Tá? Então, assim, foram artigos muito interessantes da década de 70 e 80. Eu, durante meu doutorado, tomei conhecimento desses artigos, tá certo? E sempre me chamou muita atenção esse tipo de resultado. Acontece que em 2016, 2017, o professor Antônio Ambrosetti, né, um matemático muito conhecido da nossa área, juntamente com o professor Davi Arcódia, também matemático espanhol, trabalha na Universidade de Granada, né, eles começaram a se perguntar acerca de problemas do tipo Kirchhoff quando a função A ela pode se anular em alguns pontos. Né? Para ser mais específico, eles consideraram o caso em que a função A pode ser zero na origem e quando ela tem um comportamento assintoticamente linear no infinito, ou seja, indo para zero, quando o limite de t tende a infinito, a A indo para zero. Né? Considerando, então, esse tipo de degeneração, eles foram capazes de obter um resultado de a existência de solução positiva para o problema. Né? Bom, então, em colaboração com o professor Gaetano Siciliano, né, como havia mencionado antes, a gente, então, tomou conhecimento do artigo dos dois artigos do professor Antônio Ambrosetti e Davi Arcódia, e começamos a nos perguntar o seguinte, olha, o que acontece se a função A se anular em vários pontos do seu domínio, né? Agora a gente não estava mais interessado em que ela se anulasse no zero e nem no infinito, como foi o trabalho do Ambrosetti e Arcódia. A gente queria saber o que acontecia se a função A degenerasse em pontos positivos do seu domínio. E aí, então, a gente considerou essas condições aqui, ó. Né? A gente considera que existem K pontos do domínio, onde a função A está se anulando, e que ela é positiva nos demais pontos do seu domínio. Tá? E aí a gente começou a se perguntar assim, será que se nós impusermos uma condição de área adequada envolvendo o gráfico da função a gente consegue obter um resultado do tipo Brauer-Budin ou Peter Hess? Essa foi uma pergunta que nos levou quer dizer, a gente já estava querendo saber se a degeneração em múltiplos pontos da função A implicaria em multiplicidade de soluções. Tá? A grande dificuldade é que o problema agora é completamente diferente do problema estudado por Brauer-Budin e Peter Hess na década de 80, porque eles consideravam que as condições de área estavam na não linearidade, não no operador. A gente sabia que nós não poderíamos utilizar o mesmo approach utilizado por eles, e principalmente pelo fato de que, quando você tem termos não locais envolvidos no problema, você enfrenta dificuldades técnicas bastante relevantes. Tá? Bom, no final a gente conseguiu mostrar que existe, na verdade, uma competição entre a área do gráfico dessa função e a área do gráfico dessa função aqui. E se elas estiverem se relacionando de forma adequada, essas áreas, a gente consegue ainda um resultado de multiplicidade, tá certo? De soluções. A forma como nós resolvemos o problema, ela foi bem diferente do que fizeram Brauer-Budin e Peter Hess. Nesse artigo, ele foi publicado em 2018, no Journal of Differential Equations. E alguém falou alguma coisa? Não sei se eu... Não, João. Não. Ok. Rose, por favor, só me manter informado do meu tempo, para eu não passar muito, tá? Tá ok. Bom, o teorema que nós obtivemos nesse artigo foi esse, tá certo? A gente conseguiu mostrar, na verdade, que se a função A ela se anula em K pontos do seu domínio, então nós somos capazes de garantir a existência de pelo menos o mesmo número de soluções positivas para o problema. Tá? E mais,
essas funções, a norma H01 dessas funções, elas estão ordenadas, no sentido de que em cada intervalo, né, onde a função, em cada um dos intervalos cujos extremos a função A se anula, tem uma solução com norma em H01 ali naquele intervalo, tá certo? O meu objetivo não é falar desse artigo em particular, eu só queria mencionar que durante o pós-doutorado, depois de já ter publicado esse artigo com o professor Gaetano, eu estava na Universidade de Sevilha, e a Universidade de Sevilha, ela fica a 3 horas de carro ali da Universidade de Granada, né, e certo dia o meu supervisor de pós-doutorado, o professor Antônio Soares, para conhecer o professor Davi Arcodi, assim, eu fiquei muito feliz, né, porque conhecia de nome, né, de artigos, e cheguei lá na Universidade de Granada e não perdi a oportunidade de falar com ele sobre o problema que eu já sabia que ele tinha publicado, né, junto com o Antônio Ambrosetti, os outros dois. E aí a gente combinou de fazer um seminário, porque ele não conhecia o artigo que eu tinha publicado com o professor Gaetano, em 2018. Então, combinamos, eu fiz um seminário para ele explicando o artigo, né, apresentei no quadro. E aí, quando eu terminei de expor o artigo, ele me olhou e falou assim: olha, muito interessante o artigo de vocês, mas tem uma coisa, tem mais K soluções aí que vocês não encontraram. Aí eu fiquei assim, como assim mais K soluções, né? E ele estava certo, de fato, né? A gente começou a estudar e usando uma abordagem diferente da que eu tinha feito com o Gaetano, eu tive a oportunidade de publicar ainda não, né? Na verdade, de submeter esse artigo aqui que está aceito, ele vai aparecer no Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society em 2021. Né? Ele, na verdade, mostra que para esse mesmo problema aqui, a gente consegue outras K soluções. Então, ele melhora o resultado desse artigo, né? Porque agora a gente sabe que se a função A se anula K vezes, então existe pelo menos o dobro de soluções, 2K soluções, né? Se nós considerarmos os dois resultados. E uma pergunta que surge é: como é que vocês sabem que as soluções que vocês encontraram lá no artigo com o Davi Arcódia e o Antônio Soares são diferentes das soluções encontradas aqui no artigo com Gaetano Siciliano? Porque essas soluções aqui, elas foram obtidas via passo da montanha e, portanto, elas têm energia positiva, né? Por outro lado, como nós usamos minimização e técnica de truncamento do funcional aqui, as energias têm solução negativa, né? Então, de fato, são soluções distintas, tá? Ok, mais uma pergunta que surge que vai levar ao problema que eu estou apresentando para vocês hoje é o seguinte: olha, o que acontece se nós permitirmos que a função A ela se anule em vários pontos lá no problema do tipo Carrier, e não mais no problema do tipo Kirchhoff? Quer dizer, eu não estou mais interessado no gradiente aqui. Agora eu estou interessado em problemas do tipo Carrier. Né? E essa foi uma pergunta que nós nos fizemos, eu e o professor Leszek Kaczynski, tá? Na verdade, pode parecer que não é algo relevante, mas eu queria chamar a atenção para 2 fatos. Né? O primeiro é que nós estamos trocando o termo não local envolvido no problema. Né? A gente tira um gradiente e coloca uma função u elevado a p. Que tipo de dificuldade isso acarreta, né? Bom, simplesmente o problema deixa de ser um problema variacional. Quer dizer, você não pode mais associar um funcional energia à sua equação, de modo que pontos críticos desse funcional sejam soluções fracas do seu problema. Isso é um problema muito grande, porque todas as abordagens que foram utilizadas anteriormente, tanto por mim, com o professor Gaetano, como com o professor Davi Arcodi, Antônio Soares, e até mesmo Brau e Bud e Peter Hess na década de 80, todas as abordagens foram variacionais. Todos eles procuraram pontos críticos de um funcional energia para garantir a existência de solução fraca do problema. E agora a gente simplesmente a gente quebra a estrutura variacional do problema devido à mudança no termo não local que está envolvido no operador. Simplesmente a gente não pode mais usar nada do que tem sido usado até o momento para obter esse tipo de resultado. E aí a gente começou a pensar nisso, né? E felizmente tivemos uma resposta positiva, né? Nós publicamos esse artigo aqui em 2019, nessa revista aqui.
Tá? E aí a gente conseguiu mostrar, na verdade, o mesmo tipo de resultado que a gente conseguiu lá no Kirchhoff, né? Quer dizer, se a função A ela se anula k vezes, em k pontos distintos do seu domínio, nós temos pelo menos o dobro de soluções. Só que agora essas soluções têm norma em LP ordenada. Era de se esperar que a norma não fosse mais em H01, uma vez que o termo não local já é em LP, né? Já é a norma em LP. Bom, isso é basicamente o que eu vou mostrar para vocês. Eu não pretendo me estender em detalhes técnicos aqui, tá? Só quero mencionar as hipóteses que nós estamos considerando sobre a função A e a função F, né? Em um primeiro momento parece hipóteses bastante técnicas e complicadas, mas não é bem assim, tá? A primeira hipótese, por exemplo, ela só está dizendo que a função A se anula em k pontos, que eu estou chamando de T0. O T0 é o zero, né? T1, T2 até Tk. E que a função f ela é positiva no intervalo 0 t estrela e se anula no ponto t estrela. Tá? Então, quer dizer, é uma função que se comporta mais ou menos como uma função logística. Tá? A gente coloca essa hipótese H1 aqui porque a abordagem que a gente encontrou para atacar esse problema, ela utiliza em algum momento esse fato. Aqui a H2 basicamente é uma relação entre os pontos de degeneração da função A e o ponto de degeneração da função F. Deve haver uma relação entre eles. Já as hipóteses H3 e H4, eu vou explicar nesse gráfico aqui. Tá? Bom, o que diz a hipótese H3? A hipótese H3 diz que se eu considerar o gráfico da função A, que é esse gráfico mais claro aqui, ó, a linha mais clara, os picos de cada um desses morrinhos, né? Lembra que a função A ela se anula nesses pontos, T1, T2, até Tk. E nesses intervalos ela é sempre positiva, a função A. Então, o que a gente está pedindo na hipótese H3 é que os picos de cada um desse morrinho eles fiquem abaixo de uma constante adequada. Pode ver, a parte clara está sempre abaixo dessa constante aqui. Ó. É isso que diz a hipótese H3. Já a hipótese H4 diz que se você considera essa outra função, A de t vezes t, cujo gráfico ele é mais escuro, os picos de cada um desses morrinhos tem que estar acima dessa constante que a gente está chamando de θ. Então, é uma hipótese basicamente geométrica envolvendo o gráfico da função, tá? E no fundo, é uma versão de uma condição de área adequada para que nós possamos obter um resultado de multiplicidade. Basicamente é isso, tá? Só que ela ficou diferente porque o problema não é mais variacional e nós estamos usando aqui outras abordagens, tá? Bom, então esse é o nosso principal resultado. Se aquelas condições são satisfeitas, então o problema tem pelo menos 2K soluções clássicas positivas, cujas as normas em LP estão ordenadas dessa forma. Tá bom? Ok. Vai ser muito importante na nossa abordagem a gente considerar esse problema auxiliar. Quer dizer, para cada K, variando de 1 até K maiúsculo, a gente vai fixar um alfa no intervalo TK menos 1 TK, de modo a considerar esse problema auxiliar que eu estou chamando de P alfa K. Nota que aqui não é mais a função f, e sim uma função f estrela, que é um truncamento adequado da função f. Tá? Duas coisas que eu queria chamar a atenção para esse problema auxiliar. A primeira é que, uma vez que a gente fixa um número positivo aqui, o nosso problema deixa de ser não local, o problema auxiliar. Ele se transforma num problema local, e, portanto, mais fácil de estudar, tá bom? Só que para obter solução aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está truncando a não linearidade. Então, para que a solução desse problema auxiliar seja a solução do problema com a f aqui no lugar da f estrela, é importante que a gente garanta que a solução encontrada ela está entre 0 e s estrela, que é onde a f estrela coincide com a f. Tá bom? Pois bem, qual foi a nossa estratégia então? A gente pensou assim, tudo bem, o problema não é variacional, não é possível associar um funcional energia à nossa equação, mas então, vamos fazer o seguinte, vamos considerar esse problema auxiliar, que eu já mostrei para vocês, aqui uma alfa, né?
Vamos resolver esse problema, que ele é mais fácil. Tá, imagina que a gente consegue resolver esse problema. E aí? A questão é que solução desse problema não necessariamente é a solução do problema de Carrier, que é o que nós queremos resolver, o problema original que aparece a integral da U elevado a P aqui dentro. Ok, só que a gente mostra o seguinte, olha, para cada alfa fixado aqui nesse intervalo, esse problema ele tem uma única solução, tá certo? E a gente mostra que essa solução está exatamente entre 0 e essa estrela, ou seja, essa função aqui, aplicada na nossa solução, ela vai coincidir com a f, que é a que aparecia no problema original. Ok, nossos problemas ainda não estão resolvidos porque a gente precisa que apareça uma integral da u elevado a p aqui para que seja a solução do problema, e não uma constante alfa. Tá. A segunda parte da nossa abordagem, então, é considerar essa função que para cada alfa positivo fixado nesse intervalo, associa essa integral aqui, ó. Nota que isso é uma função porque a gente mostrou que para cada alfa tem uma única solução do problema. Então, quer dizer, essa função ela fica bem definida. Tá? E aí a gente é capaz, então, com argumentos técnicos aí, de mostrar que essa função, além de estar bem definida, ela é contínua. Quer dizer, para cada alfa que você fixa aqui, você encontra uma única solução, o alfa, de modo que essa função que pega o alfa e leva na integral de o alfa elevado a p, ela é contínua. E aí o terceiro e último passo, que é o mais difícil da nossa abordagem, é a gente mostra que essa função tem ponto fixo. Né? Quer dizer, nota a simplicidade da abordagem. Na verdade, assim, a abordagem que a gente escolheu, ela é simples de compreender, mas ela é difícil de executar, porque a gente precisou contornar dificuldades técnicas bem relevantes nesse caso, tá? Ok, João, por que ponto fixo dessa função vai garantir a existência de solução do problema original, que é o problema de Carrier? Porque, nota, imagina que eu encontro uma solução, o alfa desse problema aqui, ó, de modo que esse alfa é ponto fixo dessa função. O que significa dizer que alfa é ponto fixo dessa função? Significa dizer que pk de alfa é igual a alfa. Só que pk de alfa é essa integral aqui, ó. Quer dizer, a integral de u alfa elevado a p é igual a alfa. Aí eu volto aqui no problema, e no lugar desse alfa eu coloco, então, a integral de u alfa elevado a p. Então, deu para entender a ideia? Então, a gente recupera uma solução do problema original que a gente queria estudar, que é esse aqui, ó. Então, foi interessante quando a gente publicou esse artigo na revista, porque o Heffery, né, ele disse para a gente no report dele, ele falou, olha, a abordagem encontrada ela é bem interessante, e ela é uma aplicação não trivial do teorema do valor intermediário, porque basicamente é isso que a gente faz aqui. Nota que a gente está com uma função real de variável real, e a gente quer garantir a existência de ponto fixo. O que a gente faz então? A gente usa o teorema do valor intermediário para garantir. Na reta, aquele que a gente estuda lá na análise real mesmo, tá bom? E aí ele inclusive foi além, né, chamou a nossa atenção para o fato de que, olha, a abordagem que vocês desenvolveram para atacar esse problema, ela pode ser relevante para uma classe maior de problemas do que esses que vocês estão estudando. Então, a partir do momento que a gente se deu conta disso, a gente tem sido bem sucedido, digamos, em estudar outras classes de problemas relacionadas com esse, utilizando essa abordagem. Tá bom? Ok. Como eu disse, então, a nossa demonstração está dividida em 3 passos. No primeiro passo, a gente vai estudar o problema auxiliar, para mostrar a existência e a unicidade de solução positiva. Esse é o passo mais fácil, eu diria, uma vez que a gente já está com uma equação local, tá certo? A gente minimiza o funcional. Uma vez que a gente fixa alfa aqui no problema, o problema volta a ser variacional, porque a gente não tem mais um termo não local aqui. Isso aqui vira um número, ó. Fixou alfa aqui, isso aqui vira um número. Joga ele para o outro lado dividindo, você tem um problema envolvendo só o laplaciano, né? Então a gente associa um funcional, usa a minimização global, só as nossas hipóteses começam a entrar aqui para garantir que esse mínimo que a gente encontrou no funcional, ele é não trivial. Então é importante essa relação aqui envolvendo os picos de cada morro, né, do gráfico da função A e essa constante, para garantir que o mínimo ele é não trivial, tá certo? E aí a gente, utilizando o princípio do máximo fraco, consegue mostrar que as soluções estão no intervalo que a gente quer, tá certo? E aí, usando a hipótese H2,
que era aquela que dizia que f de t sobre t é decrescente, a gente garante a unicidade utilizando os resultados de Bresy e Oswald também da década de 80. Tá bom? A positividade segue do princípio de máximo. Então, basicamente, o primeiro passo ele é simples. A dificuldade, então, é mostrar que aquela função é contínua. Né? Aqui a gente começa a enfrentar dificuldades técnicas relevantes e nós tivemos que definir essa função psi como sendo a inversa, né, a psi menos 1, como sendo a inversa dessa função f estrela de t sobre t. Essa inversa existe porque a gente está impondo que essa função ela seja decrescente, portanto, ela é monótona, né? É invertível. E aí a gente começa a definir, utilizando essa inversa, essa função aqui, onde o E1, na verdade, ele é a autofunção associada ao primeiro autovalor, que tem norma, enfim, a norma do supremo, né? Igual a 1. Tá certo? E aí a gente mostra alguns resultados envolvendo essa função. Esse primeiro resultado é um lema muito técnico e, basicamente, ele nos dá uma estimativa das energias de cada solução que nós encontramos, envolvendo o número alfa. Né? Lembra que para cada alfa fixado, nós temos um problema auxiliar e a gente obteve a solução, o alfa desse problema auxiliar, via método de minimização. Portanto, a gente está chamando de C alfa a energia pelo funcional, né, de cada uma dessas soluções, o alfa. E esse lema, ele nos dá uma estimativa dessa energia quando o alfa varia. Tá certo? Isso é importante para garantir que a solução é contínua, que a função pk é contínua. Tá? Eu não vou demonstrar esse lema aqui, ele é bem técnico. A continuidade, então, da função pk, ela segue a partir desse lema. Né? Basicamente, o que a gente vai começar a fazer é aplicar o funcional na função y-alfa que nós construímos, e aí vamos utilizar algumas estimativas devido à definição da solução y-alfa, e a gente vai conseguir mostrar que o lema vale, né, que os níveis estão realmente abaixo desse número. Por que isso é importante para a gente? Porque, para mostrar que a função é contínua, a gente vai pegar uma sequência alfa n, é uma função real de variável real. Então, como é que a gente mostra a continuidade? Pega uma sequência, convergido para um ponto, né, no domínio, e vamos mostrar que a função pk de alfa n converge para pk de alfa estrela. Só que aí a gente nota que para cada alfa n desse, existe uma função un, que é a solução do problema auxiliar com esse alfa n fixado. Tá? E mais, essa solução n satisfaz essa desigualdade, por quê? Porque ela é o mínimo do funcional energia associado ao problema auxiliar. Por isso que ela é negativa. Esse fato de que essas soluções foram obtidas como mínimo do funcional energia, já nos dá a limitação em H01, né? Ela nos dá a limitação da sequência em H01, e aí, utilizando algumas estimativas, utilizando imersão compacta, a gente consegue mostrar que, na verdade, existe uma convergência forte a menos de subsequência dessa sequência UN para uma U-estrela. O que a gente tem que fazer agora? Temos que mostrar que essa U-estrela é não trivial, porque se ela for o zero, não adianta para nós, né? Não é interessante. E, além disso, a gente tem que mostrar que, na verdade, essa U-estrela ela é a solução do problema auxiliar quando eu fixo o alfa-estrela. Se eu conseguir mostrar isso, eu vou ter provado a continuidade da minha função. Tá? E aí, a gente usa teoria de regularidade elíptica, né, imersões compactas também, e a gente acaba mostrando a continuidade aqui, né, utilizando imersão compacta. Isso é importante para nós, porque nos permite passar para o terceiro passo, aonde a gente vai procurar ponto fixo. Né? Já sabemos que a função é contínua, então nós já somos capazes de utilizar o teorema do valor intermediário para garantir a existência de ponto fixo. Bom, mais um lema bem técnico, né? A gente mostra que as soluções que nós encontramos, elas estão sempre acima dessa função aqui. Isso é importante porque vai nos dar uma estimativa envolvendo o teorema do valor intermediário, quer dizer, a princípio, o que eu e o professor Lechek tínhamos em mente bom, uma vez que a nossa função pk está definida no intervalo aberto tk-1 tk, se a gente quer usar o teorema do valor intermediário,
Eu vou logo passar aqui para esse desenho aqui, que ele é bem ilustrativo, tá? Então, imagina que esse é o gráfico da função pk, que a gente quer mostrar a existência de ponto fixo. Essa função está definida no intervalo tk-1, tk. Lembra que tk-1 é o ponto onde a função A se anula, a função lá do problema. Tk também. Então, a função pk não está definida aqui, né? Porque nós provamos a existência de solução para o problema auxiliar somente para alfa fixado no intervalo aberto tk-1, tk. O que significa dizer que a função pk tem ponto fixo nesse intervalo? Significa dizer que o gráfico da função pk, ele corta o gráfico da função identidade, y igual a alfa. Então é isso que a gente quer garantir basicamente. Então, a princípio, eu e o professor Lechec imaginávamos o seguinte, ó. Então a gente vai mostrar que quando t tende a tk-1 pela direita, o gráfico da função pk fica abaixo da identidade, ou acima, né? E quando t tender para tk pela esquerda, o gráfico da função pk vai ficar acima ou abaixo, né? E aí a gente consegue, pelo teorema do valor intermediário, uma vez que pk é contínuo, garantir a existência de ponto fixo. Só que a gente não conseguia de jeito nenhum mostrar isso. E aí a gente se tocou, na verdade, que o resultado, de fato, era que ela tendesse... nos dois extremos, ela ficaria acima da identidade. E aí, aqui no meio, a gente conseguiu, sob certas condições, garantir que o gráfico ficava baixo. E aí, por isso, a gente, né, teve dois pontos fixos, na verdade. Né? Pelo teorema do valor intermediário, a gente garantiu dois pontos fixos. É por isso que, como em cada intervalo a gente tem dois pontos fixos, e, portanto, duas soluções, e são K intervalos, a gente garante a existência de 2K soluções. Né? Esse é basicamente o resultado. Tá? Bom, a prova, aqui as hipóteses H3 e H4 são muito importantes, aquelas hipóteses que eu mencionei envolvendo os gráficos da função A e A de T vezes T, tá bom? Eu não pretendo entrar muito nisso aqui, a gente utiliza método de subsupersolução, utiliza resultados de Ambrosetti, Bresist-Cerami, comparando soluções, subsupersoluções, tá? E estimativas provenientes da definição do nosso problema também auxiliar, tá certo? Aí nós somos capazes de garantir a existência de ponto fixo, tá? E uma pergunta natural que surge, poxa, vocês colocaram 5 hipóteses sobre as funções, que garante para vocês que o conjunto de funções que satisfaz essas hipóteses não é vazio, né? E aí, no final do artigo, a gente faz uma sessão só para ensinar como construir exemplos de funções que satisfazem as nossas hipóteses, tá? A gente constrói um método aqui para construir uma classe de funções A e F que satisfazem as nossas hipóteses. Uma delas é essa aqui, ó. Tá? Se nós tomarmos f desse tipo, funções desse tipo, onde essa estrela é onde a f se anula, né? Essas funções satisfazem as nossas condições, tá certo? O Lechec, inclusive, ele é muito bom em encontrar exemplos de coisas, ele é muito bom de métodos computacionais, então ele costuma dar muitos exemplos e contra-exemplos. Isso daí foi uma das coisas que eu aprendi muito com ele nessa colaboração, né? Na verdade, a formação dele de graduação é de computação, né? Depois ele assumiu, fez o mestrado e o doutorado em matemática, mas ele é muito bom em métodos numéricos, né, e computacionais. E aí a gente conseguiu mostrar esses exemplos, tá? Isso foi basicamente o primeiro artigo nosso, tá? Mas aí depois a gente começou, né, isso foi na primeira visita que eu fiz a Cracóvia. Só que nós tivemos no ano passado, né, em 2019, teve em Belém aí o nosso congresso Amazônia Andaluzia de equações diferenciais parciais e geometria. Inclusive a professora Rose e o professor Nazareno estavam no comitê organizador, tá? E também palestraram no nosso evento lá. E o professor Lechec Gazinski esteve presente nesse evento, e aí a gente aproveitou a oportunidade para conversar um pouquinho entre uma palestra e outra, e acabou saindo esse outro artigo aqui, que foi publicado recentemente agora no boletim da Sociedade de Matemática de Londres, né? A gente se perguntou basicamente, olha, que tipo de condições a gente poderia impor sobre as funções A e F para que não existisse solução para o problema?
né? Por exemplo, uma das coisas que nós nos perguntamos, e aí a gente teve esse teorema aqui, que diz que se a gente trocar a hipótese H3 por essa hipótese aqui, H3', então o problema não vai ter solução com norma LP nesse intervalo, tá? Bom, basicamente o que a gente garante é que o gráfico da função PK ele vai ficar acima da identidade, portanto não tem ponto fixo. E aí a gente observou que se existir uma solução do problema, obrigatoriamente tem que existir ponto fixo para essa função. Quer dizer, a recíproca do que a gente tinha feito no primeiro artigo, que era, se tem ponto fixo para a função PK, tem solução do problema. A gente percebeu que a recíproca era verdadeira. Se existisse solução para o problema, tinha ponto fixo para a função PK. Aí daí a gente teve a sacada, então se não tiver ponto fixo para a função PK, não tem solução do problema. Basicamente, o que a gente fez foi garantir que não tinha ponto fixo para a função PK. Vamos colocar condições sobre as funções A e F para que o gráfico da função PK não toque a identidade. Foi o que nós fizemos. Tá? E aí a gente mostrou um resultado de não existência. E aí o Leszek já vem com vários exemplos, né? E aí a gente mostrou, olha, já que a gente obteve esse resultado abstrato, olha aqui as classes de problemas que não têm solução por causa do nosso resultado. Aí a gente começou. Se você pegar A assim, como seno de πt, módulo do seno, e a f dessa forma, esse problema não tem solução, né? Aí no nosso artigo lá tem bem uns 3 exemplos de problemas que, como aplicação do nosso resultado, eles não vão ter solução, tá bom? E aí a gente começou a se perguntar nesse mesmo artigo uma outra coisa. Que tipo de hipótese a gente pode colocar sobre as funções para que ao invés da gente conseguir o dobro de soluções, a gente consiga o quádruplo ou mais, né? E aí a gente percebeu que a gente começou a brincar com as hipóteses. Olha, se a gente colocar as hipóteses assim, né? Bom, isso aqui é um outro resultado. São essas hipóteses aqui, ó. Se a gente colocar hipóteses assim, ó, então a gente já consegue garantir que tem quádruplo de soluções. E essa coisa continua, né? Quer dizer, olha esse gráfico aqui. O gráfico da função PK com essas hipóteses, ele já não vai ser mais uma coisa parecida com uma parábola, que nos extremos fica acima da identidade e no meio do intervalo fica abaixo. Ele já vai oscilar várias vezes, garantindo, então, a existência de pelo menos 4 pontos aonde a função PK corta o gráfico da identidade. Né? Foi bem interessante esse resultado, a gente ficou muito satisfeito. Basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Procurei ser breve, tá? Uma ideia da moral dos 2 artigos, sem entrar em detalhes técnicos. Eles estão disponíveis, aí, acho, no MathSciNet, né, para quem tiver interesse. Projetos que estão relacionados com essa classe de problema são, por exemplo, esse artigo aqui, que eu publiquei em 2019 com o professor Manuel Delgado, Christian Morales e Antônio Soares, da Universidade de Sevilha. Aqui, basicamente, a gente estuda a mesma classe de problemas, ainda com a função A se degenerando, só que a gente não quer mais usar essa estratégia que nós utilizamos lá com Leszek-Kaczynski. A gente já quer estudar via método de bifurcação, né? A gente percebeu que quando a função A degenera, os gráficos de bifurcação, eles apresentam um tipo de anomalia que você não... que pelo menos o Antônio Soares, que é uma pessoa bastante experiente com método de bifurcação, não tinha observado nenhum tipo de problema antes, né? Existe uma quebra no contínuo de funções, de soluções positivas do problema. Em um determinado ponto do conjunto de soluções relacionado com o ponto aonde a nossa função A do problema se anula, o contínuo de soluções ele está quebrando, né? Daí o nome, daí o título que nós demos, né? Coeficientes de difusão não local degenerada quebram as componentes de soluções positivas. Então a gente colocou esse nome que é para chamar bem atenção para esse fato. Foi publicado no Advanced Nonlinear Studies em 2019. E a partir daí, problemas degenerados têm me chamado a atenção pelo fato de que eles apresentam particularidades que os problemas não degenerados não apresentam. Uma delas, eles influenciam o conjunto de soluções do problema, implicando em multiplicidade de soluções. A segunda, eles apresentam quebra, eles implicam em quebra no contínuo de soluções do problema, tá?
Eu acabei, então, juntando esses dois colaboradores aqui, Gazinski, o Leszek Gazinski e o Gaetano Siciliano, num outro problema mais geral, que ainda está submetido, deve aparecer em 2021, tá? A gente já está considerando o caso de comportamento assintoticamente linear no infinito para não linearidade, tá certo? E, bom, esse outro com o Gaetano já não são problemas não locais, ele está submetido também. Já a gente quer estudar operadores da forma divergente, mas que tenham uma degeneração também no operador, tá bom? Bom, eu encerro aqui, só quero fazer a divulgação de duas coisas antes de passar a palavra. Como eu mencionei no início, a gente está iniciando agora, dia 6 de novembro, o nosso webinário de equações diferenciais. Esse webinário ele é promovido pelo grupo amazônico de estudos avançados em equações diferenciais, lá da Universidade Federal do Pará, que é composto por mim, professor Augusto César, professora Joelma Morbach, professora Rúbia Nascimento, professor Pablo, professor Geraldo Mendes, professora Amanda Suelen. E o nosso primeiro palestrante vai ser o professor Marcos Leandro Carvalho, da Universidade Federal de Goiás. O título da palestra é esse. Então, para mais informações, eu aconselho que vocês entrem aqui no nosso site lá do ICEM. De qualquer forma, eu vou enviar para a professora Rosilene o link, tá? Já na segunda-feira, a palestra vai ser na sexta, como eu mencionei, para que possa ser divulgado aí para os alunos e professores do PPGM da UFAM, e vocês possam também participar dos nossos seminários, tá bom? O convite está feito. E por último, prometo que eu paro agora, né? A 10ª versão da Bienal de Matemática, da Sociedade Brasileira de Matemática, ela iria ocorrer agora em outubro, né? Ela deveria estar ocorrendo, na verdade, desde ontem, se não fosse a pandemia, tá? Pela primeira vez, ela aconteceria no norte do Brasil, lá na Universidade Federal do Pará, né? Professor Nazareno aí também, junto conosco na organização do evento. Ela foi adiada para outubro, final de outubro do ano que vem, então já deixo o convite, as inscrições estão aqui no site da SBM, eu imagino que elas vão reabrir no início do ano que vem, tá certo? Então, era isso que eu queria falar, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? A gente que agradece, João. Excelente exposição. Acho que excelente divulgação aí. Eu acho que é importante esses eventos para a região norte, né, para a gente ter essa colaboração com os outros pesquisadores também. Agora a gente vai abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, comentário, curiosidade? Nazarene? Ei, João, você pode voltar lá no operador lá que você estava apresentando, aquele que você fala que está associado a problema da membrana, não sei o quê. Eu acabei tirando aqui, eu vou compartilhar a tela, tá? De novo, só um momento. Deixa eu... Batendo aqui. Aqui, esse é o operador inicial, né? Ou seria o Kirchhoff? Esse aqui. Os dois estão associados a problema de membrana. Tá. Tá? Então, peraí, filho. Com relação a problema de alto valor para esse operador aí, certamente não tem nada, né? Ou tem? Com o operador degenerado, não tem nada. Se o operador for... Se essa função A aqui, ó, ela for positiva, já tem, isso está bem estudado, é conhecido, tá bom? Isso quer dizer, se ela for limitada inferiormente por uma constante positiva. Agora, se o A se anular em alguns pontos, não tem nada feito ainda. Os nossos são os primeiros resultados nessa direção, tá? Com A se anulando aqui. A gente não considera o problema de alto valor aqui. Talvez se anulando não dê certo por conta da... Bom, ela só não pode se anular em abertos, né? O A não pode se anular em abertos, porque as autofunções não se anulam em aberto, né? As autofunções, por causa daquele princípio da continuidade uniforme, eu acho. Coisa Sim, dessa. sim. Mas em alguns pontos você pode... Ela se anula em alguns pontos. Mas a questão... Pode falar, pode falar. O que eu ia falar... tá. As
as soluções que vocês encontraram, qual a chance delas serem autofunções desse operador? Autofunções do operador, elas não vão ser autofunções do operador exatamente pelas hipóteses que nós colocamos sobre a função f, né? Quer dizer, a função f ela está mais para uma função do tipo logística, que é lambda u menos u ao quadrado, por exemplo. Né? Então, elas certamente não vão ser autofunções. Tá? Mas agora eu digo uma coisa. O problema de alto valor associado a esse problema, ele é um problema interessante. Eu diria que não vai mais acontecer aquela coisa de que você tem um alto espaço, né? Quer dizer, um espaço vetorial de autofunções associado ao problema, porque o problema ele já não é mais, ele é não linear já. A gente já tem uma coisa aqui, ó. Você coloca lambda u aqui, a existência desse gradiente aqui já faz com que a coisa seja não linear. Então, o que eu esperaria que acontecesse é que a gente consiga autofunções sim, né? Mas assim, não um espaço vetorial de autofunções, porque se você pegar uma solução, coloca lambda u aqui, se você pega uma autofunção desse problema e multiplica ela por um número positivo, isso já não vai dar mais uma autofunção do seu problema, por causa disso, ó. Por causa disso aqui, né? Quer dizer, está preso aqui dentro dessa função, o t vai ficar preso dentro dessa função aqui. Mas eu esperaria que nos pontos onde a função A se anula, não existisse autofunção com norma naquele ponto. Entendeu? Mas que nos outros pontos onde a função A não se anula, a gente consiga autofunção com norma nesses outros pontos. Não está estudado, é um palpite meu, assim, baseado no que eu já estudei desse problema, mas eu acho bem interessante isso aí, se perguntar sobre isso. Tá bom. É isso aí. Valeu. Obrigado. Mais alguém gostaria de perguntar? Eu tenho uma pergunta também. Por favor. Então, é só sobre... Basicamente, pelo que eu entendi, né, da palestra, achei muito bonito também as ideias desse ponto fixo, né? Então, obrigado por explicar. Pelo que eu entendi, você está pegando o número de soluções, está transformando num problema de contar o número de pontos fixos para certas funções. Exatamente. Exatamente, essa é a ideia. Então, no final da conta, sob certas condições, o número de soluções é o número de pontos fixos, vira contar. Isso. E aí você contou em alguns casos, né? Sobre mais condições você conseguiu contar. Então, a minha pergunta é, se você pegar o fato da função, você está pegando só o número de pontos fixos, onde a função A se anula, número finito. Se não fosse número infinito, fosse só num conjunto fechado, por exemplo, o complementar ainda assim seria uma união de abertos, né? União numerável de abertos, né? Então, será que teria, sob certas condições, daria para colocar também umas certas hipóteses para que você consiga dizer que o número de soluções é o número de pontos fixos desse aberto, em cada intervalinho desse? Pode ser infinito? Pode, mas a cardinalidade é a mesma, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Eu estou entendendo que você está me perguntando, João, ok, a sua função A, que aparece no problema, ela está se anulando em uma quantidade finita de pontos. Se ela se anula em uma quantidade infinita, a pergunta é, você ainda consegue garantir a existência de infinitas soluções? Seria isso que você está me perguntando? Seria se você consegue ter uma objeção, tipo, a contar sob certas condições, ainda mais condições na A, o número de soluções vai ser a mesma cardinalidade de contar certos pontos fixos. Tá. Olha, a gente já me fizeram essa pergunta em algumas outras palestras, e eu sempre menciono o seguinte, a gente tem algumas dificuldades para isso aí. Eu te diria que a primeira dificuldade é esses pontos onde a função A está se anulando, se você coloca uma quantidade infinita, eles não podem tender para mais infinito. Por quê? Porque a hipótese H2, ela coloca uma limitação superior para esses pontos onde a função A se anula, né? Bom, você falou de ponto fixo, mas os pontos fixos, eles estão intimamente relacionados com os pontos onde a A se anula. Então, se eu quero garantir mais pontos fixos, eu tenho que garantir mais pontos onde A se anula. Por isso que eu estou falando disso aqui, desses DKs. Então, a primeira coisa eu ainda não me debrucei sobre essa questão, tá? Uma outra questão interessante, mas que a primeira dificuldade nós teríamos que deveria haver um ponto de acumulação
para esses TKs aonde a A se anula, porque eles não podem tender para infinito. Né? Quer dizer, tem que ter uma limitação superior e, portanto, se você coloca infinitos TKs, eles vão acabar tendo um ponto de acumulação pelo menos aí, e o que implica que a função A ela vai começar a oscilar cada vez mais rápido. Se ela vai ter que se anular nesses TKs que estão convergindo para um ponto, ela vai se anular cada vez mais rápido, o gráfico dela vai variar muito, e eu não sei o que pode acontecer aí. Eu não sei se a gente ainda vai poder ter essas coisas aqui com uma variação desse tipo. É extremamente interessante essa pergunta, porque traz dificuldades matemáticas aí que a gente ainda não se questionou, mas em algum momento eu vou ter que passar por isso aí, ou então alguém vai acabar fazendo, né? Porque é uma pergunta natural, tá? Obrigado. Então, é isso que eu estava esperando, mais ou menos, que fosse a resposta, mas pelo menos dá para ver a intuição, né? Vai ter que oscilar bastante ali, ficar uma coisa complicada. Era natural. Seria estranho se desse para falar, se fosse fácil nessa resposta. Realmente não é uma resposta fácil. Né? Quem sabe algum aluno aí interessado no doutorado, eu proponho isso aí, eu oriento ele nessa questão aí. Obrigado. Se você pensar aí nesse caso, que a quantidade de pontos fixos seja uma quantidade enumerável, aí se você tentar, no caso de quantidade enumerável, você pode ser capaz de trabalhar com famílias localmente finitas, no seguinte sentido, vai, sei lá, alguma espécie de controle que você reduza o caso para esse aí, mas isso aí só funciona para quantidade enumerável. Então, você faz algum controle, tipo controle que se faz em famílias localmente finitas, você tem uma quantidade enumerável, você não consegue... aí você tem um limite lá, você não sabe se esse limite existe, mas você consegue controlar, né, de alguma maneira. Por exemplo, em variedade diferenciável, se faz isso pegando partição da unidade, estritamente subordinadas a determinadas coberturas, aí ela torna a família, a estrutura diferenciável torna localmente finita, aí você consegue o controle exato da coisa. Esse tipo de situação aí é uma saída. Eu não sei como é que faz, eu estou dizendo e a ideia que eu estou falando não é precisa, mas tudo se parte de uma especulação como essa, né? Foi especulando assim que eu resolvi aquele problema lá com o Marrocos, né? Uma coisa absurda, que o Marrocos não tem nada a ver com o que você está falando. Tá bom, então deixa para lá. Aí eu peguei e escrevi para ele, então o que é que você me diz disso daí? Um caso bem simples, aí ele, caramba, bicho, parece que é isso que resolve. E no final da conta né, uma especulação idiota, se tornou a solução depois de ajustada e adaptada, entendeu? Em situações desse tipo, em geral, isso não é só em EDP. Em geral, isso é o que se tem na matemática, né, na geometria, em EDPs e tal. Então, é uma saída, mas não me pergunte como é que eu não sei. Só estou dizendo. Eu esperaria algo desse tipo também, Nasa. Nos aproveitar do caso finito para, em algum momento, passar o limite e obter resultado para o outro caso. Assim. Eu acredito. A minha primeira tentativa seria nesse sentido também. Né? Eu acho que pode ser por aí, sim. Mas talvez aí o caso seria dar um exemplo estranho aí. Tem um exemplo estranho. Talvez aí você já resolvesse, tirasse algumas dúvidas ou direcionasse um pouco mais aí, né? Um exemplo de uma solução que se anula num conjunto aí, sei lá, de Cantor, por exemplo, alguma coisa assim. Mas isso seria o quê? Seria para colocar como hipótese aonde? Seria só para... que estava falando, né? A gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer, mas talvez eu estou falando que talvez tivesse um exemplo bem estranho de uma função que tivesse solução. Verdade. Né? Se a gente considera uma A se anulando no conjunto de Cantor, é isso que você está falando? Quer dizer, não enumerar, a coisa já fica... Pois eu não sei o que aconteceria. Tem muita coisa a ser explorada aí. Né? Esse caso que eu estou mencionando é o caso mais comportadinho aí, que você tem um conjunto, uma quantidade inumerável de pontos onde a função A está se anulando,
que tem um único ponto de acumulação, é o caso mais comportadinho, e aí a gente ia tentar fazer alguma coisa. Depois, se conseguisse para esse caso, aí abriria um leque de perguntas aí, né? É uma coisa que tem muito pano para manga, né? Muita coisa para ser estudada. Mais alguém gostaria de perguntar? Acredito que a gente já pode encerrar por aqui, né, João? Mais uma vez, muito obrigada. Excelente palestra. Eu acho que foi bem esclarecedora, né? E a gente se vê no webinário da UFPA, né? Tá E vou certo. divulgar também, vou estar divulgando aqui. Pode mandar o link, tá? Que a gente vai estar divulgando. Eu que agradeço, Rose. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de todos. Um abraço. Até mais. Também agradecemos a presença de todos. Tchau, abraço. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.